Glória a Deus. Atos capítulo 3. Glória a Jesus. O pastor tem que se lembrar de dizer amém, né? Senão a gente se empolga e continua adorando a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Amém? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Sente. Aleluia. Aleluia. Este coxo, ele era colocado ali, esse homem aleijado, todos os dias na porta do templo, para pedir esmolas. E ali ele ficava sempre esperando receber algo, esperando receber ajuda. E ele recebia ajuda, senão ele ficaria 2, 3 dias e não voltaria mais lá. Ele recebia esmola, ele recebia ajuda, mas ele continuava vivendo do mesmo jeito. A vida dele não mudava, a vida dele não era transformada. Ele nem imaginava, irmãos, que ele precisava de algo muito maior do que umas esmolas, algo muito maior do que uns trocados. Era isso que aquele homem precisava, o que nós vamos ler agora aqui. Não era dinheiro, não era algo que ia resolver momentaneamente a sua vida, ou nem resolveria nada. E assim acontece com o perdido. Deixa eu perguntar antes aqui de eu iniciar. Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão quem já aceitou Jesus. Quem entregou a vida para Jesus? Quase todo mundo aí. Quem ainda não aceitou, aproveita que vai ser uns 30 minutos de pregação aqui. Na metade Deus vai te pegar aí. Tu vai entregar a tua vida para Ele. Mas eu fiz essa pergunta só para eu ter certeza de que eu vou falar para aqueles que já têm o Espírito Santo, para aqueles que já têm Jesus na sua vida. Porque esse homem, assim como todo perdido, ele não percebe que a necessidade dele era ter uma vida transformada e não apenas uma esmola. Como todo perdido, ele não sabia, ele não entendia que Deus tinha algo muito maior para a vida dele, uma transformação profunda que eu e você vivemos, que Pedro viveu, e que, como nós vemos na história, ele passou a viver em seguida. Mas quando a gente está perdido, a gente está cego, a gente não vê. Não adianta falar, não adianta discutir, não adianta apontar o erro. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então essa é uma mensagem muito conhecida, uma passagem muito conhecida de todos os crentes e todos aqueles que conhecem a Bíblia. Mas geralmente o foco está no paralítico, o foco está no coxo. Mas nós não vamos tomar o lugar desse paralítico nessa noite. Nós não vamos tomar o lugar desse coxo nessa mensagem. O nosso lugar é o lugar de Pedro e de João. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, sim ou não?
Nós juntos trabalhamos, avançamos, crescemos, não cantamos agora há pouco, todos em unidade, com o mesmo coração, no mesmo espírito, com o mesmo propósito. Então o nosso lugar não é no lugar do coxo, não tem mais coxo, não tem mais aleijado, não tem mais cego. Se alguém chegou cego aqui nessa noite espiritualmente, Deus já está abrindo a tua visão agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a ideia do pastor seja convencer a igreja de que ela precisa ganhar almas e dar frutos, mas a ideia de Deus para a vida de alguém aqui é que você se renda a Ele, que você seja primeiro transformado para depois abençoar outros. Então você não pode perder um minuto da palavra, você não pode perder uma frase da pregação. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E a pergunta que há 3 dias não sai do meu coração, a pergunta que há 3 dias vem martelando na minha mente: o que o cristianismo que nós vivemos tem gerado de impacto na vida das pessoas? Vou repetir: o que o cristianismo que nós vivemos, que nós praticamos, tem causado de impacto na vida de outras pessoas? Irmãos, eu saio por aí, eu vejo que a nossa igreja é uma bênção. Toda igreja vai ter gente que reclama, toda igreja vai ter gente que murmura, toda igreja vai ter gente que não concorda com isso, com aquilo, faz parte. Mas eu consigo ver que a nossa igreja é uma bênção. Nós somos organizados, poderíamos ser mais? Sim, mas somos organizados, fazemos as coisas corretamente, não damos escândalo, graças a Deus. Não é quando tem alguma coisa fora do lugar, o pastor vai lá, dá uma pastoreada para tentar ajustar, glória a Deus. A gente está arrumando aqui, a gente se mudou para cá, vai fazer 6 meses agora, 5 meses vai fazer, a gente está arrumando cada vez mais, estamos com um projeto novo para evangelizar. Glória a Deus por tudo isso. Mas o Espírito de Deus, e quem está há mais tempo me ouvindo sabe disso, que alguns meses tenho ficado incomodado como pastor dessa igreja, porque não adianta nós fazermos tudo perfeitinho aqui dentro. Eu não desafino, eu não erro a nota, eu não falo uma palavra que não deveria falar, eu trato bem as pessoas, está tudo muito limpo, muito organizado, muito bonito. Mas isso aqui fica só aqui dentro dessas 4 paredes. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos impactar a vida das pessoas. E quando eu falo isso, no contexto dessa mensagem que Deus me deu essa noite, eu não estou dizendo para você ir lá para o meio da praça começar a pregar, não estou dizendo para vocês de cara ir lá no presídio ou no hospital, embora deva ir, mas para você já seguir pregando, levantar um trabalho evangelístico grandioso. Não, é o impacto que o cristianismo que você diz viver, que nós declaramos que vivemos, causa dentro da nossa casa. Porque tem esposa que é escândalo para o marido, tem marido que é escândalo para a esposa, tem crente que é escândalo no trabalho. Então, o que o cristianismo que nós declaramos viver tem gerado de impacto na vida das pessoas. Pedro não ofereceu ao homem aquilo que ele queria, mas aquilo que ele realmente precisava. Eu vou voltar lá no final, depois disso que eu estou falando agora, mas só para contextualizar bem, falando dessa história aqui. O homem pediu esmola, mas algo infinitamente maior ele recebeu da parte de Jesus. Pedro não tinha o dinheiro que o homem esperava dele, mas carregava Jesus e o poder do Espírito Santo. Eu vejo gente falando em línguas, eu vejo gente chorando, eu vejo gente se arrepiando, eu vejo gente pulando, cheio da presença, cheio da glória de Deus. E glória a Deus por isso. Mas isso precisa impactar outras pessoas. Nós estávamos na oração sexta-feira à noite aqui. Toda sexta, das 9 às 10, nós temos um tempo de oração, uma mini vigília aqui de oração. Nós estávamos orando sexta-feira e Deus falou no meu coração: a gente quer ser cheio do Espírito até transbordar. Mas e quando a gente transborda, vai para onde? Porque aquele que retém o que deveria dar, quem conhece o texto, cai na pobreza. Ah, pastor, mas está falando de oferta, está falando de dinheiro. Não, irmão. Se aplica a tudo. Tu é cheio do Espírito Santo, tu transborda do Espírito Santo, tu transborda de conhecimento, mas transborda para onde? Para que lado? Para quem? Então eu já vi muita gente se esfriar na fé, eu já vi muita gente como consequência desse esfriamento se desviar dos caminhos de Deus, porque só queria buscar para si, enchia-se até transbordar, mas não transbordava na vida de ninguém. Ou seja, tu reteu aquilo que tu deveria dar,
Tu está ouvindo uma palavra essa noite, amém? Tu pode entregar essa palavra para alguém. Talvez de outra forma, talvez de outra maneira, mas é a palavra de Deus. E dizer para alguma pessoa: ó, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. Ah, mas agora eu estou desempregado. Deus tem um emprego para ti também, mas Deus tem algo muito além de um emprego. Ah, mas estou com um problema no casamento. Deus vai restaurar a tua família, mas Ele tem algo que vai muito além da tua família. Aleluia, nós temos que transbordar na vida de alguém. Glória a Deus pelo menos, aleluia. E eu não estava aqui domingo, eu vou pregar pelos 2 domingos agora. Aguenta o tranco aí. Não que eu pregue alguma coisa, estou dizendo em tempo, né? Nós temos que transbordar na vida de alguém. Nós temos que transbordar na vida das pessoas. Hoje em dia, ser crente é moda. Eu sei que é clichê falar essa palavra, mas é verdade. O que tem de gente na internet dizendo que é crente, postando que é crente, fazendo coisa de crente, mas não é crente coisa nenhuma. E nós que somos crentes, tem crente aí ou não? Olha, aleluia, está aumentando, geralmente diminui nessa parte da mensagem. Nós temos que transbordar na vida das pessoas. E aqui eu não estou falando de perfeição, aqui eu não estou falando de nós não errarmos. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, irmãos. Eu estou falando de uma certa apostasia, meu Deus do céu. De uma certa apostasia que tem tomado conta do coração de parte da igreja. Uma certa apostasia que tem tomado conta do coração de muitos crentes. Vamos voltar aqui. O maior presente que podemos oferecer a alguém não é apenas uma ajuda momentânea. Claro que a gente tem que ajudar, dar uma esmola, dar uma oferta, dar uma ajuda financeira, dar uma cesta básica, tirar alguém de uma situação ruim. Se Deus te deu condições, faça isso. Mas você vai fazer isso uma vez e quem sabe amanhã a pessoa vai estar do mesmo jeito. Quem sabe semana que vem ela vai estar do mesmo jeito. Agora quando você mostra Jesus para ela, quando Jesus chega na vida de alguém, a vida é totalmente transformada, irmãos. Aleluia! O que Pedro carregava mudou a história daquele homem. Aquele que nunca havia caminhado agora estava de pé. Nós lemos o versículo 7 no 8, ó. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, a Bíblia diz que ele saltou, irmão, ele não só andou, né? Ele saltou, a Bíblia diz, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, saltando, andando e louvando a Deus. A mudança que Jesus faz na nossa vida, a mudança que o Evangelho produz na nossa vida, ela deve ser visível. Visível. Eu sei de cada testemunho, eu sei de cada coisa, irmãos, por aconselhar, por ajudar, por pastorear a igreja. É cada testemunho que dá um livro maravilhoso. Se você pegasse o teu testemunho, muitos que eu conheço aqui, se pegasse o seu testemunho e desse para um escritor escrever o seu livro, eu garanto que ia mudar a vida de muitas pessoas. Ia mudar a vida de muitas pessoas. Então você tem que transbordar para algum lugar, você tem que transbordar para a vida de alguém, porque essa transformação ela tem que ser visível. Visível. Sabe o crente 007? Detetive, não, o agente secreto, né? Aqui dá paz do Senhor para todo mundo, aleluia, glória a Deus, pula, fala até em línguas, fala em mistério, é dizimista, vem na ceia, toma a ceia. Mas quando chega no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Quando chega na escola, ninguém sabe que ele é crente. Ué, Jesus não transformou a tua vida, irmão? Essa transformação tem que se tornar visível. Aleluia, tem que se tornar visível, para que assim como aquelas pessoas viram esse homem e se admiraram, as pessoas se admirem daquilo que Deus fez na sua vida e glorifiquem ao Deus dos céus. Aleluia. Opa. A transformação que Deus realiza em nós precisa alcançar outras pessoas. Aquelas pessoas conheciam a sua antiga condição. 9 e 10. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, porque era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. O propósito de Deus não é apenas transformar pessoas. Pega essa frase aqui, ó. O propósito de Deus não é apenas transformar pessoas, é transformar pessoas para que outras pessoas sejam transformadas através delas.
Tu acha que Jesus transformou a tua vida porque Ele gostou da tua cara? Ou porque Ele ficou com pena de ti que estava sofrendo? Não, irmão. Tem um propósito de Deus na sua vida maior que você mesmo, maior do que a sua própria vida. Já pensou se eu vivesse só para mim? Há 20 anos atrás eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, me batizei nas águas, minha vida foi transformada, todo mundo viu a transformação que Deus fez na minha vida. E eu disse, agora tá bom, glória a Deus. Não preciso fazer mais nada, já estou salvo, Deus fez uma obra na minha vida, a minha esposa sabendo tá bom, a minha casa sabendo tá bom. Não. Deus tinha mais para mim, assim como Deus tem mais para você, irmão. Assim como Deus tem mais para a sua vida. Repito, eu não estou dizendo que você vai para a praça amanhã e começar a pregar, ou que você tem que estar aqui no púlpito pregando, ou que você precisa de um palanque para... Não! O seu púlpito é a sua casa, o seu púlpito é o seu trabalho, o seu púlpito é o lugar onde você anda na rua, o lugar onde você prega o evangelho. Pessoas que não leem a Bíblia vão olhar para você e você tem que ser a Bíblia que elas vão ler. Ah, pastor, não pode isso, irmão, nem crente lê Bíblia. Ai, Senhor, me ajuda, me segura que eu não posso me empolgar. Os irmãos estavam com saudade de mim. Eles vão querer que eu viaje de novo. Não estou falando da nossa igreja, tá, irmãos? Se bem que a igreja é que nem filho, né? Não fale do meu filho, só eu posso falar. Não fale da minha igreja, só eu posso falar. Só que aqui a igreja é de Jesus. Amém? Crente não lê Bíblia, isso é pesquisa, isso é fato. Muito mais da metade dos crentes, eu não vou falar a porcentagem aqui para ficar bonito, porque eu não sei, mas muito mais da metade dos crentes não lê Bíblia. Aí você quer que o ímpio leia. Aí você quer encontrar o teu parente que é ímpio e apontar o dedo para ele que ele está errado. Você quer encontrar o teu colega que não conhece Jesus ainda e apontar os pecados e os erros dele. Se crente não conhece a palavra, então a Bíblia que muitas pessoas conhecem é a nossa vida. E que monte de Bíblia ruim que tem no meio da igreja, né? Não aqui, como eu disse. Mas que muita gente, inclusive líderes, dão maus testemunhos, fazem aquilo que é errado diante de Deus, diante da igreja do Senhor. E eles vão dar conta disso, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós fomos chamados por um propósito, irmão. Você foi chamado por um propósito. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para enfiar a cara no chão e orar e buscar pelo teu esposo, pela tua mulher, pela tua família, pelos teus pais ou pelos teus filhos. Guerra espiritual se vence com arma espiritual. Amém? Ai, meu Deus, hoje é ceia. Os irmãos que estão nos visitando aí não estranhem, tá? Nós somos uma igreja, coisa de igreja tem que ser tratada na igreja. Mas eu fico, irmãos, e eu não mando indireta não, eu mando direta mesmo. Tem obreiro da igreja que não vem no culto de oração uma vez. Não vem uma vez. Tu está gravando isso, é? Mas agora eu rio, o corte não vai ficar bom. É de rir para não chorar. Porque é tudo nas costas de 2 ou 3 às vezes. Eu não estou dizendo que tu tem que bater ponto toda sexta, que nem eu faço aqui na igreja de noite. Mas nós temos a oração na outra igreja já tinha na sexta? Ou era só aqui? Então faz bastante, bem mais que 6 meses que a gente tem esse tempo de oração. E tem obreiro que não vem orar. Ele fala, por que Deus não me usa? Por que eu não tenho oportunidade? Porque estão trancando meu ministério. Lembra que às vezes tinham que falar, estou trancando meu ministério. Ninguém tranca o que Deus preparou para a tua vida, irmão. Deus vai limpando o caminho, tirando os espinhos, tirando gente, fazendo uma estrada, planejando tudo, arrumando tudo para que se cumpra o propósito que Ele tem para você. Tu viu como é pequeno o pensamento do crente, que ele acha que um homem, que uma pessoa pode trancar o plano de Deus para a vida dele? Pode se levantar o inferno inteiro, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem preparado para essa igreja, aquilo que Deus tem preparado para essa vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Aleluia! Atos 1:8 diz, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Nós somos testemunhas de Jesus, irmão.
testemunhas de Jesus. E o nosso maior exemplo de uma vida usada para transformar outras vidas é o próprio Cristo. O nosso maior exemplo sempre tem que ser Jesus. A nossa referência tem que ser Jesus. Pedro fez aquilo que ele aprendeu com Jesus. Ele só replicou aquilo que o Evangelho fez na vida dele. Amém? Pedro só replicou, só passou adiante, só fez novamente aquilo que o Evangelho causou na vida dele. O que o Evangelho causou na vida de Pedro? Uma grande transformação. Aí Pedro foi lá, estava aquele homem sentado lá, pedindo esmola. Pedro cheio do Espírito Santo, João cheio do Espírito Santo, eles estão entrando no templo, aquele homem está ali pedindo esmola, e eles dizem com autoridade, Pedro diz com autoridade: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não faltou fé, não faltou coragem, não faltou unção. Pedro foi o que todo crente tem que ser. Ah, mas Pedro era discípulo, Pedro era obreiro, Pedro era pastor. Irmão, Pedro era crente. Se você é cristão, se você entregou a tua vida para Jesus, Jesus te chamou para fazer a diferença. Sabe qual é o problema? É que às vezes quem não quer fazer a diferença nesse mundo, não acontece nada. Eu não vou dizer para você, eu não sou daqueles que pregam assim, tá, irmãos? Ah, Jesus vai pesar a mão sobre a tua vida. Ah, vai dar tudo errado. Não, não vai. Tudo vai andar conforme o plano de Deus. Tudo vai andar conforme aquilo que Deus planejou. Mas se você tem um chamado, se você é um escolhido de Deus, e você não obedecer aquilo que Deus tem preparado para você, se a colheita não vier aqui, vai vir na eternidade, que é pior. Aquele que larga a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Amém? Então Pedro, ele só fez aquilo que ele aprendeu com Jesus. O que Jesus fazia? Ele se aproximava dos perdidos, ele tocava ali, ele curava os feridos, libertava os cativos, e ele anunciava o reino vindouro. Lucas 4,18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Aleluia! Se Jesus viveu intencionalmente para alcançar pessoas, se Jesus viveu intencionalmente para tirar pessoas do inferno e levá-las ao céu, esse também é o nosso chamado. Esse também é o seu chamado. Diga glória a Deus. Aleluia. Então a pergunta que fica não é se nós temos o Espírito Santo ou não, se nós somos crentes ou não. A pergunta que fica é: esse poder que nós recebemos de Deus, ele está sendo usado para quê? Ele está sendo usado para quem? Ele está sendo usado de que forma? Meu Deus, quantas pessoas eu já vi, já ouvi, desanimadas, decepcionadas. Ah, é porque o irmão isso, porque o pastor aquilo, porque a igreja aquele outro. Esses dias eu estava escutando um testemunho de um pastor amigo meu, disse que a irmã saiu da igreja porque lá não tem o Espírito Santo. Queria que tu fosse pastor dessa igreja. Que lá não tem o Espírito Santo. É a nossa igreja, irmãos. Só não é aqui, é em outra cidade. Aí outro saiu da igreja por isso, a outra não sei o que. Sabe por que acontece isso? Porque tu está ocioso. Porque tu não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Quando tu faz o que Deus te chamou para fazer, tem luta, tem dificuldade, passa por deserto, passa por provações, escassez, tudo que você pode imaginar. Mas você passa, você não fica parado. Você vai em frente. Aleluia! Pedro e João estavam indo ao templo, mas no caminho encontraram alguém que precisava de Jesus. Nós todos os dias encontramos pessoas que precisam de Jesus. É verdade ou não é? Tu já parou para pensar? Eu não estou aqui para te botar a culpa, estou só dando um exemplo, tá? Não aconteceu e não vai acontecer. Mas tu já parou para pensar se daqui a pouco tu tinha que falar de Jesus para alguém e tu não falou por medo, por covardia, seja lá por que foi, e essa pessoa morreu e foi para o inferno? Até que às vezes a gente está mais preocupado com as coisas que os nossos olhos podem ver.
A gente está preocupado com as coisas naturais. E as coisas naturais, elas são reais. A gente não pode negar isso. Mas não adianta eu cantar como espero o dia em que verei a face do meu amado. Irmão, tem gente que o pior dia vai ser esse. Meu Deus. Tem gente que o pior dia vai ser o dia que vê a face de Jesus. E vai ter que escutar de Jesus: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Agora, eu quero escutar de Jesus: servo bom e fiel. Você não quer escutar de Jesus: servo bom e fiel? Aleluia. Você tem sido fiel ao Senhor? Fiel ao teu chamado? Fiel àquilo que Deus te chamou para fazer? Eu não quero ficar encerrado pregando para crente por resto da minha vida, e crente que não vai pregar para ninguém, que não vai mudar a vida de ninguém. Se eu não me engano, foi Billy Graham que falou. Ele disse, acho que não foi Billy Graham, foi T.L. Osborne, que falou: por que pregar 2 vezes para a mesma pessoa se tem gente que não ouviu nenhuma vez ainda? Então analise a sua vida antes de tomar ceia hoje, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando, a Bíblia diz. E tem bem maior do que falar de Jesus para as pessoas? Tem bem maior do que transformar a vida de pessoas através do Evangelho? Não tem. Então nessa noite, que seja mais uma vez, como toda a ceia é, uma noite de arrependimento. É isso a ceia, pastor? Não, a ceia é para celebrar, é para relembrar Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Mas eu não consigo tomar a ceia se eu tiver com algum pecado escondido, guardado. Eu tenho que me converter, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me consertar com o Senhor. Tem gente que está deixando de fazer o bem, não é deixando de dar uma esmola, não é deixando de dar uma oferta, um dinheiro, de dar um abraço, um sorriso, embora isso seja bênção. Mas é deixando de falar para as pessoas que a eternidade espera por ela. E que o céu espera por ela, porque a eternidade também no inferno, né? Vai morrer eternamente, vai ficar lá. Mas que Jesus tem algo preparado, algo que esses olhos ainda não viram, algo que nem chegou ao nosso entendimento ainda, mas que nós cremos porque está na Bíblia. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Tu conhece uma pessoa que não tem Jesus ainda, e tu vê ela chorando desesperada, tu não tem misericórdia, irmão? Tu não tem compaixão dessa pessoa, de dizer para ela: ó, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus mudou a minha vida. Viu o que Pedro disse para o coxo? Olha para mim. Literalmente não é isso que ele quis dizer que eu estou falando agora, mas serve. Olha para mim. Está escrito assim. Você não pode dizer para uma pessoa: olha para mim, eu não sou perfeito, mas eu estava condenado e Jesus me transformou, e Jesus mudou a minha vida, e Jesus mudou a minha história. Amém? Fique de pé para parecer que vai terminar agora. Aleluia. Antes da gente ir para o final, essa palavra é confrontativa, mas ela não é acusatória, irmãos. Jesus está querendo nos colocar de volta no trilho. Jesus está querendo que a igreja faça aquilo que a igreja foi formada para fazer, aquilo que a igreja foi chamada para fazer, que é ganhar almas. Aí eu te faço uma pergunta, igreja do Senhor: quem está mais perto de Jesus hoje porque te conheceu? Repito, não é acusatório. Pode ter muitas pessoas, e glória a Deus por isso, mas pode não ter nenhum. Quem é que está mais perto de Jesus hoje porque se encontrou contigo, porque viu Jesus na sua vida, porque viu atitudes dignas de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Aleluia. Deus nos chamou. Deus não chamou o pastor, Deus não chamou o obreiro, Deus não chamou seja lá quem for especificamente para isso. Deus chamou toda a igreja. Deus chamou todos nós. Tem pessoas que estão aqui hoje que eu nunca tinha visto, pessoas que congregam aqui hoje que não fui eu que evangelizei, que não fui eu que trouxe, que não foi a minha vida que impactou, foi a vida de muitos de vocês. Foi um convite, foi uma amizade,
foi falar bem da igreja, não é? Foi falar bem do evangelho de Jesus, um convite que você fez, uma oração que você fez, uma palavra que você deu. E hoje nós temos menos de 100 pessoas aqui. Mas se nós tivéssemos 200, 500, 1000, nunca um pastor que vai ter evangelizado esse monte de gente. Sempre é a igreja. Ovelha gera ovelha. Ovelha sadia gera ovelha. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro disse: o que tenho, isso te dou. E essa continua sendo a missão da igreja. Nós não temos prata ou ouro, mas nós temos Cristo. Nós temos o Evangelho, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma palavra que mudou a nossa história e que nós só precisamos fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas e mais vidas sejam transformadas e mais vidas sejam restauradas. Diga glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a orar nessa noite. Eu não vou chamar na frente por causa do nosso espaço aqui, ainda temos a ceia daqui a pouco, mas aí mesmo no seu lugar, eu não quero nem que ponha a letra do louvor no telão. Queria te convidar a fechar os teus olhos e falar com Deus, em nome de Jesus. Pedro não tinha riquezas, mas carregava, irmãos, a presença de Jesus. E você carrega a presença de Jesus. Você carrega a presença do Espírito Santo. É por isso que quando Pedro encontrou alguém que estava quebrado, destruído, ele tinha algo a oferecer que podia mudar a história daquela pessoa. Segura ainda. Comece a orar, comece a falar com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que você saia daqui mudado, saia daqui transformado, saia daqui com outra visão essa noite. Crendo no chamado que Deus tem para você, disposto a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque nós também estamos cheios de pessoas à nossa volta que estão feridas, de famílias que estão destruídas, de jovens sem esperança, de pessoas que, se você não agir, se a igreja não agir, elas vão acabar indo para o inferno. Mas nós só vamos fazer isso quando a nossa vida for transformada pelo Senhor. Essa é a chance da sua vida ser transformada. Se tem alguém aqui que ainda não era crente, se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, entenda que é para isso que o Senhor está te chamando. O Senhor não te chamou aqui para te culpar, para te acusar, mas chamou aqui para abrir os seus olhos e alertar. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que o Senhor renove a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua